Boa noite. Vamos falar tudo, Alessandra. Boa noite a todos os ouvintes da Band FM, de Araçatuba e todos que acompanham o programa Fala Tudo nesta noite. Pois é, aqui tá tudo muito intenso, muita correria ainda, os debates estão acontecendo no plenário da Câmara. Hoje, a ordem do dia, que é a sessão da Câmara, né, como todos já sabemos, acompanhamos. Inclusive, aí na Câmara de Araçatuba, a ordem do dia, que é aquele período de debates e votações das matérias, ela começou às 11 da manhã e não se encerrou até agora, porém, até o momento não teve nenhuma votação. Estão apenas os parlamentares discutindo sobre esse assunto. A previsão inicial que o presidente Arthur Lira deu ontem era que a votação, o início da votação seria às 18 horas de hoje. O que ainda não aconteceu, o que aumenta ainda as especulações de que essa reforma vai virar a madrugada inteira para ser aprovada. Nossa, Léo, isso se for, né? Então, a expectativa que a gente tem acompanhado é que a reforma deva ser aprovada, apesar de todas as movimentações que têm acontecido, as manifestações de prefeitos, de governadores, né? Nós vimos aí o governador Tarcísio, que passou a se manifestar a favor pela aprovação da reforma, né? E ontem mesmo o próprio Partido Republicanos fechou consenso em apoio à aprovação da reforma tributária, e inclusive o coordenador do grupo que analisa a reforma tributária disse hoje há pouco que a expectativa é de aprovação com cerca de 370 votos, né, o que seria um número expressivo caso isso venha a acontecer mesmo. Lembrando que a PEC é uma PEC, a reforma tributária, né, ou seja, é uma matéria constitucional e ela precisa de 308 votos para ser aprovada e em 2 turnos aqui na Câmara. Certo, aí ela seria aprovada em primeiro turno, em tese. Ele pautaria ainda hoje, é por isso que a gente tem expectativa de que a gente vire a madrugada aqui na Câmara ainda. Vixe, você vai ter trabalho hoje, hein, Léo? Vamos, hoje a gente não dorme aqui. E me diz uma coisa, você falou de uma hostilidade aí em relação ao governador de São Paulo, o que aconteceu? Ontem, o governador Tarcísio esteve reunido com os parlamentares de seu partido, né? Então, ele esteve ali amparado, todo mundo aplaudindo ele, todo mundo apoiou o governador Tarcísio, republicanos, né? Agora, hoje, ele esteve com os parlamentares que são, de fato, de um partido de oposição. O Republicanos, ele é um partido que a gente pode dizer independente, né? Eu tenho analisado neutro, aqui nesses 6 primeiros meses, o Republicanos, ele vota com o governo em várias pautas, especialmente em questões financeiras, econômicas. Quando vem alguma situação relacionada a costumes, né, pauta mais conservadora, aí o Republicanos vai contra. Agora, o PL é totalmente oposição. E ele, lá na reunião que teve hoje com deputados do partido, deputados federais, inclusive com a presença do ex-presidente Bolsonaro, a sua esposa Michele Bolsonaro, estava ali o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, ele foi hostilizado porque o próprio presidente Bolsonaro se manifestou contra a reforma ali na frente de todos e ao lado do Tarcísio, que por sua vez se manifestou a favor da reforma. E aí, às vezes, os parlamentares até chegaram a vaiar, questionar, teve pessoas que registraram isso. E você tem esse registro? Porque a gente pode dizer que é a primeira vez que há uma rachadura aí entre o Tarcísio e o PL, né? Porque até então o Tarcísio foi o candidato do Bolsonaro ao governo de São Paulo, foi ministro do Bolsonaro, caminhavam juntos aí nos últimos anos, e essa realmente é uma novidade. Será que vem uma ruptura aí próxima? A gente vê que a militância bolsonarista na internet sempre olhou com desconfiança para o governador Tarcísio, até mesmo na época da campanha, um pouco antes, apesar de ter sido apoiado, mas ele sempre foi visto com um pé atrás pela militância, porque ele não é daquelas pessoas que se manifesta de forma que vai estar ali brigando o tempo todo, né, dando a vida, digamos assim, pelo ex-presidente Bolsonaro. Então, ele sempre foi visto desta forma, mas de fato a primeira crise exposta foi essa, inclusive até coincidentemente, um dia após uma pesquisa que saiu ontem, que foi divulgada até em uma emissora de televisão, né, que entre os eleitores de direita, o Tarcísio é o nome preferido dentre os possíveis candidatos para 2026. Ele teria a preferência de cerca de 60% dos eleitores de direita.
Agora a gente tem que ver como que vai ficar a partir de agora, né? Pois é, vamos aguardar. Ô, Léo, bom trabalho para você aí, obrigada pela sua participação. E amanhã você volta, então, para atualizar, vamos saber o que vai acontecer, né? Na verdade, certeza. Amanhã a gente vai saber o que aconteceu. O resultado final, né? Ou não, né? Em relação à reforma tributária, se for votada já nos 2 turnos, se vai ficar para depois, enfim. Porque eu só queria fazer um acréscimo, Alessandra, que ontem à noite houve uma única votação relacionada a esse assunto, que foi um requerimento de retirada de pauta, ou seja, para que a reforma fosse retirada de pauta e não fosse nem discutida e nem votada, né? E aí ela teve 148 votos a favor da retirada e 302 votos contra a retirada. Ou seja, não passou. E quem pediu? Quem que entrou com esse pedido? Então, veio ali do pessoal do Partido Novo, junto com parlamentares da oposição, do PL, só que não foi retirada, só que o que vale destacar, eu falei no início que precisam de 308 votos para aprovar a PEC em primeiro turno e depois em segundo. E ela teve nessa votação ontem 302, portanto 6 votos a menos do que o necessário. Se essa fosse a votação da PEC, ela não seria aprovada. Ela não passaria, né? Não passaria, porém teve 61 deputados que não votaram. Então tá ali ainda nessa conta, por isso que o governo faz essa conta de cerca de 370 votos pela sua aprovação. Tá certo. Léo, muito obrigada pela sua participação. Bom trabalho para você e até amanhã. Obrigado, Alessandra. Um abraço a todos os ouvintes da Band FM Araçatuba. Até amanhã.